Olá, seja bem-vinda ao canal Yoga da Sá. Cá estou de novo com mais uma reflexão. Na verdade, é uma continuação, da última reflexão que eu tive, que eu falei sobre um insight que eu tive pós-meditação da questão da intuição, do olho espiritual para nos guiar, que eu considerei a bússola do amor. Porque quando a gente toma decisões baseadas na razão, na emoção, usando os dois olhos do mundo exterior, a gente dificilmente toma uma decisão acertada. E quando a gente segue a nossa intuição, que é a nosso guia espiritual interno, daí sim a gente toma uma decisão alinhada com a nossa verdade, com a nossa essência, com a nossa alma. E daí a gente dá menos cabeçada na vida. Mas outra coisa que eu fiquei refletindo aqui depois desse vídeo é que a intuição, ela nos orienta, assim, não só na questão de tomar essas escolhas, essas decisões, mas ela também nos avisa quando a gente tomou a decisão errada. Ou quando não é para a gente seguir em alguma direção, não é para ir a algum lugar. Ela nos alerta quando uma pessoa não gosta da gente. Já aconteceu comigo uma vez de uma pessoa me abraçar e falar que me amava, como se eu fosse uma filha, etc e tal, mas eu estava sentindo uma coisa totalmente oposta e aquilo me deu até ojeriza, assim, sabe? Porque você sente que não é verdadeiro, ela te avisa. Você não sabe como você sabe, mas você sente. Até porque a gente é energia, Esse corpo é só o veículo condutor. A gente é pura energia, então você sente a energia da outra pessoa também. E a sua intuição te avisa, se aquela energia é boa, se aquela energia é ruim, se aquela pessoa está te desejando amor, se não está desejando amor. Até durante um ato sexual, Você percebe se ali está havendo uma troca de afeto ou não, A gente sente, por isso que a gente tem que cuidar bem do nosso corpo, que embora ele não seja quem a gente é, ele é nosso templo, é o templo da alma. Então você tem que tomar muito cuidado com quem você faz essa troca energética e cuidar muito bem dele, Já que ele é seu veículo, eu quero um veículo 0 quilômetros, Então a gente tem que cuidar bem dele. É lógico que ele vai envelhecer, ele vai ficar rodado, mas a gente tem que fazer as manutenções adequadas, se alimentar bem, dormir bem, se exercitar na medida do possível, Fazer de tudo para tentar mantê-lo saudável, ter esse autocuidado. Mas não era sobre isso que eu queria discorrer, eu não quero fugir do tema, Era a questão da intuição mesmo, avisando que a gente fez a escolha errada. Porque quando a gente toma alguma decisão ou faz alguma escolha, usando a razão ou a emoção, e depois a gente sente um aperto no peito, alguma coisa assim, fica remoendo aquilo, você sente muito mal, significa que a gente tomou a decisão errada. Porque quando a gente toma a decisão certa, você sente leveza, você sente plenitude, você está alinhada com o seu ser e com a sua verdade, Então, quando você não toma a decisão certa, essa intuição também avisa. E eu tive uma lembrança, eu até fiquei relutante se eu ia compartilhar isso aqui ou não, porque é uma coisa muito, 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 muito pessoal minha. E foi um hábito enraizado que eu descobri depois de meditar bastante, que a meditação, ela acaba com esses insights que vêm depois, colocando um espelho na nossa frente. Daí você consegue enxergar suas falhas e se corrigir para poder evoluir espiritualmente. E já enxerguei várias falhas minhas, E uma das falhas que eu pude enxergar e corrigir, que era o excesso de controle. E nesse caso era o excesso de controle, que eu era uma pessoa extremamente controladora, aliado à neurose, que eu era super neurótica. Eu tive até uma terapeuta que em uma ocasião falou que eu era neurotiquinha e eu fiquei extremamente ofendida, meu ego não aceitou aquilo, porque eu não tinha maturidade emocional também para perceber, e ela estava cheia de razão, ela ainda foi até boazinha, que ela colocou unha, no diminutivo. Eu percebi que eu era neuroticaça.
né? E como eu percebo, nossa, tenho vergonha de contar isso. Mas, né, a gente erra, né? A gente vive dando cabeçada na vida e eu vou expor uma fase que eu vivi no erro, né? Vivi na escuridão. Eu, para quem sabe, eu trabalho como cabeleireira, né? Sou especializada em cabelo cacheado. Trabalho já faz um pouco mais de 10 anos com isso. E no início da minha carreira, eu, uma pessoa muito controladora, eu percebia que as clientes não chegavam no horário, tudo, e aquilo me incomodava bastante. Porque quando você é controladora, você quer que as coisas tudo aconteçam no seu ritmo. E a vida tem um fluxo natural, né? E eu, na minha pretensão egóica, né, achava que eu que tinha que educar as pessoas. Né? Imagina, as pessoas vão menosprezar o meu tempo. Meu tempo é importantíssimo, né? E não que você não deva ser pontual, eu continuo sendo pontual, porque eu acho que é uma questão de respeito com o tempo do outro também. Mas não sou eu que vou educar as pessoas, né? E não sou eu que vou interferir no fluxo da vida, porque os imprevistos podem acontecer. Por mais pontual, por mais correta que a pessoa seja, que eu também sou, já aconteceu comigo também. De você ficar presa realmente no trânsito, e não colocar a culpa no trânsito, mas ficar realmente presa, de ter algum problema de saúde, de ter que ir no médico, de acontecer algum acidente doméstico, várias coisas podem, uma série de coisas, uma infinidade de coisas podem acontecer, né? E daí eu criei, olha só, ai que vergonha, gente. Caiu alguma coisa. Eu criei uma política de funcionamento, onde eu colocava que minha tolerância de atraso era de apenas 10 minutos, imagina, para São Paulo, 10 minutos, né? E que se a pessoa atrasasse, se ela quisesse marcar de novo, ela tinha que pagar uma multa. Olha só, né, como eu era rigorosa, né? Hoje eu enxergo isso com vergonha. Perdi muita cliente também por causa disso, óbvio, né? Mas na época eu não enxergava. E a pessoa, por exemplo, se ela tivesse marcado meio-dia, ela chegasse meio-dia 11, quer dizer, eu já não atendia. Olha que blasfêmia, né? Eu era assim, nesse cúmulo da neurose. E eu achava que eu estava certíssima. E se a pessoa ficasse brava, a pessoa que é problemática, que é desrespeitosa, né? Eu não enxergava de forma alguma meu erro, porque eu estava vendo com o olho da razão, né? E a minha razão era a minha verdade, que estava baseada na minha personalidade, que eu falei no vídeo anterior, das coisas que eu absorvi do meio, que eu achava que era certo. Eu achava que eu tinha que educar minhas clientes, que elas eram obrigadas a ser pontuais e que eu não ia admitir, né, aquele respeito, né, sem levar em consideração o fluxo natural da vida. E quando eu percebi isso, que eu estava sendo rígida demais, porque eu não via, né, que eu estava indo contra o fluxo natural da vida e estava me fazendo mal, porque essa questão da intuição, a minha intuição, ela estava urrando dentro de mim que estava errado, mas eu estava tão focada no externo, na razão, que eu não conseguia enxergar, por isso que eu fiquei tanto tempo nesse erro. E eu sentia, gente, a sensação que eu tinha é que a pessoa ia embora daqui, quando eu mandava a pessoa embora, eu ficava mais arrasada que a pessoa. Mas eu não podia dar o braço a torcer, porque eu tinha que seguir as minhas regras, né? E as minhas regras, elas estavam fazendo mal para mim mesma e eu não percebia. E eu ficava muito mal em ter que cobrar, eu ficava muito mal em ter que dispensar. E era minha intuição me avisando, na verdade, Sabrina, não tá certo isso, você não devia fazer isso, né? E daí a meditação foi me mostrando isso, eu consegui enxergar, daí eu falei, meu Deus, daí eu peguei essa política de funcionamento e joguei no lixo, literalmente, eu deletei. Eu falei, não existe mais política de funcionamento, minha política é a vida. Daí a cliente manda mensagem, ai Sabrina, vou me atrasar, não tem problema, vem. Mesmo que eu tenha outra, e é tão engraçado, porque a vida é tão perfeita que às vezes um atrasa, depois também atrasa, ou então as duas se conhecem e ficam amigas e as coisas acontecem. Quando você solta o controle, parece que tudo flui. Tudo. E eu soltei o controle totalmente e minha vida ficou muito mais leve, eu fiquei muito mais feliz, sabe? Eu fico com o coração feliz de atender e eu entendo que as pessoas têm problema, que têm imprevisto, e eu conheço clientes maravilhosas que eu poderia ter deixado de conhecer se eu ainda estivesse seguindo minhas regras, né?
Então a meditação realmente trouxe isso à tona. E daí eu fiquei pensando hoje que esse seria o melhor exemplo, embora eu tenha vergonha dessa fase da minha vida, mas é que era a minha intuição, estava ali gritando o tempo inteiro: Sabrina, isso está errado, Sabrina, isso está errado, Sabrina, isso está errado. E eu lá, mantendo a persona: não, eu sou uma profissional diferenciada, eu tenho que manter essas regras que eu criei, né? Isso tá certo. Eu achava que estava certo, eu achava que eu tinha que educar e eu não estava certo. E a vida me provou isso. E a intuição lá. E eu não ouvi a intuição. Se eu tivesse ouvido a intuição, né, gente, eu teria mudado há muito tempo. E depois que eu soltei esse controle, ficou tudo tão leve na minha vida, tão fácil. Teve uma ocasião, inclusive, que aconteceu recentemente. Teve um dia que teve uma ventania muito forte, aqui em São Paulo, mas muito forte. E eu estava com um cliente aqui, 2 clientes, inclusive uma tinha dado o cabelo de presente para outra, era a primeira experiência dela no meu salão. Que meu salão é atendimento personalizado, é uma cliente por vez, né? É diferente do salão convencional, né? Tipo um slow food, é um slow de atendimento de cabelo, cacheado, né? E era a primeira vez da menina, e eu fazendo, era o primeiro corte, na verdade, da vida dela, ela nunca tinha cortado o cabelo, acho que já tinha mais sozinha, assim, enfim. E era uma ocasião especial para as duas, né? E para mim também de estar participando disso tudo. E daí acabou a energia. E eu cortando o cabelo dela, dessa menina. E a outra esperando que eu ia cortar o cabelo dela também. Se fosse tempos atrás, na época do controle, eu ia ficar desesperada, miseravelmente triste e raivosa com a vida, sabe? Eu falo, meu Deus... Por quê? Por que comigo, né? Por que isso está acontecendo, né? Eu ia ficar muito, muito, muito desgostosa e com raiva e nervosa, e aquilo ia afetar meu trabalho, ia cortar algum cacho errado, enfim, né? Ia me desestruturar, mas não. Eu só respirei fundo e falei, ok, acabou a energia. E tava um lindo dia de sol, tava calor, né? Continuei cortando o cabelo, fiz um corte lindíssimo nela, fiquei inspirada ainda. E daí fui fazer lavatório, continuava sem energia. Eu falei, tudo bem, tá calor, água fresca, né? Água fria faz bem pro cabelo, fecha as cutículas. E fiz o lavatório tranquila, acabou o lavatório, chegou o momento do secador. E daí que é o X da questão, né? Sem energia, como é que você vai secar o cabelo da pessoa? Eu liguei o microfone, né? Como é que você vai secar o cabelo da pessoa? Daí eu falei, e agora, né? Agora que eu tenho que me preocupar, não tinha que me preocupar antes, estava certíssima, né, de agir como eu estava, sem controle, sem... Eu falei, olhei lá para fora, aquele vento, um sol maravilhoso, eu tenho um jardim incrível na frente da minha casa, com uma mesa, com cadeiras, com guarda-sol. Tive a brilhante ideia, vai secar ao ar livre, você vai tomar um sol, você vai contemplar a natureza, e o sol e vento é o melhor secador que existe no universo. Então Deus ali estava contribuindo comigo, o universo estava a meu favor e não contra, como eu pensaria anteriormente. Se fosse anteriormente, eu ia estar com a mente tão nebulosa, com tanta raiva, com tanto pensamento negativo, que eu não ia ver a solução ali na minha cara, né? Então, quando a gente está com a mente limpa, que a gente está serena, que a gente aceita o fluxo da vida, a solução vem, né? E você escuta, a sua intuição vai te guiar. Minha intuição fala, olha lá, Sabrina, o dia de sol, como é que eu ia ouvir minha intuição se eu tivesse naquele ciclo de pensamentos raivosos, né? E foi maravilhoso, coloquei ela lá, eu fiz a outra, ainda não tinha acabado a energia, daí coloquei ela lá para secar, as duas ficaram conversando no sol com o vento, e no final elas acharam a experiência bucólica e sustentável incrível, o primeiro salão sustentável do Brasil, gente, secar os cachos no sol, vento. E ficou lindíssimo o cabelo seco, ficou mais bonito que no meu difusor. Ficou maravilhoso. E eu ali leve, feliz. Daí eu ia ter uma cliente depois às 4 horas, que era um pouco mais tarde. E daí mandei mensagem para a cliente, falou, olha, fulana, tá um lindo dia de sol, ainda consigo enxergar. Se você não se importar de não secar o cabelo ou secar o ar livre, tipo, estou disponível, senão a gente reagenda. Ela quis vir mesmo assim, saiu com o cabelo molhado, numa boa. E a cliente que eu tinha à noite, a energia não tinha voltado.
Eu remarquei para o dia seguinte e daí deu tudo certo, gente, tudo certo. O que teria acontecido se eu tivesse me preocupado, se eu tivesse me descabelado, se eu tivesse ficado com raiva? Eu não ia ouvir minha intuição. Eu ia me deixar contaminar pelaquela nuvem negra, ia ter um dia horrível, ia ficar me lastimando, ia ficar me vitimizando, e ia ter um dia, e foi um dia maravilhoso, e eu pude perceber o quanto a vida flui, o universo contribui, né? Tá tudo a nosso favor, a gente que não consegue enxergar porque a gente fica criando sofrimentos desnecessários. Então, quando a vozinha da intuição te falar que tem alguma coisa errada, escuta e não se deixe contaminar pelos pensamentos negativos, pensamentos de controle, pensamentos de raiva, porque eles só cegam a gente, causam a cegueira, né? Que os sábios falam tanto, né? Dessa cegueira que a gente vive na ignorância, que a gente vive na escuridão. Por causa disso, na escuridão a gente que cria. E a nossa intuição é a nossa bússola do amor. Ela está sempre nos guiando. E a gente tem que aprender a despertar isso. E você meditando, e você criando, nem que seja pequenas pausas de silêncio no dia de contemplação, tocar um instrumento musical, contemplar a natureza, e não contemplar julgando, né? Só apenas contemplar. A gente perde isso, né? E as crianças, elas têm isso de sobra, né? Quem tem filhos, é legal você observar como a criança, ela vive plenamente, né? Ela vive o presente, ela desfruta das bênçãos, das inúmeras bênçãos que a gente tem e a gente, às vezes, nem dá importância, nem vê, né? Bom, era isso, o monólogo de hoje, que foi um complemento do anterior, da bússola do amor, né? Agora é a questão, o de hoje foi como a intuição, ela também pode ser um alerta quando a gente faz as escolhas erradas, né? E pode ajudar a gente enxergar, né, quando a vida oferece alternativas, senão você não enxerga essas alternativas que a vida dá diante dos conflitos. É isso, amores. Espero ter contribuído de alguma forma para a evolução espiritual de vocês, para o dia de vocês. Reflitam, um grande beijo e até a próxima reflexão.